Mas eu quero ministrar nessa noite uma palavra. Hoje nós comemoramos 3 anos de igreja, dia 1º de janeiro. Mas como em janeiro muitas pessoas tiram férias e tudo, nós deixamos para comemorar então dia 1º de fevereiro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Romanos. Romanos no capítulo 5. Eu creio que é o tempo da igreja de Cristo se manifestar na terra. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui, que filhos que entendem o propósito são bagunceiros. No sentido de, não tem como eu fazer uma revolução em silêncio. Não tem como eu manifestar algo em silêncio. Para que haja uma manifestação, barulhos acontecem. Se você ler Ezequiel capítulo 37, quando o vale de ossos secos começa a se recompor ali aqueles ossos, houve um grande barulho de um exército se levantando. Então quando um exército se levanta, há um grande barulho, e nós vamos declarar e profetizar isso, que haverá nessa cidade um grande barulho dos filhos de Deus, que se levantarão para manifestar o Cristo que carregam. Vão olhar para as pessoas que estão em dificuldades e dizer assim: olha, eu conheço um Jesus que pode transformar a sua vida. Você conhece Jesus? Sim ou não? Então não guarde só para você. Aquilo que é bom é para ser compartilhado com os outros. Aquilo que é ótimo é para ser distribuído a muitos. E aquilo que é maravilhoso é para ser gritado aos 4 cantos. Então é tempo de nós gritarmos nessa cidade. Mogi das Cruzes é a cidade dos filhos de Deus. Amém? E é um ano de política, é um ano que nós precisamos levantar a nossa voz, para que toda corrupção caia por terra, para que homens de Deus sejam levantados no poder, para que possam exercer a justiça do reino de Deus. Romanos no capítulo 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Pai, em nome de Jesus nós oramos, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, neste lugar, para ministrar em cada coração, em cada vida. Senhor, ó Pai, o Senhor sabe o que precisamos ouvir nesta noite. O Senhor sabe do clamor da nossa alma, mas também o desejo do nosso espírito, Senhor, de receber mais do Senhor nesta noite. Então, Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ser breve, mas presta atenção, porque vai ser rápido o que eu tenho para falar. Mas que possa despertar em nós um posicionamento como filhos de Deus. Eu quero falar nessa noite a respeito da perseverança. Nós vemos no meio de uma cultura hoje de pessoas, não sei como que eu vou chamar, mas de pessoas que não perseveram. Nós vemos uma cultura hoje do descartável. Nós vemos uma cultura hoje da troca. Se não está bom eu troco, se não está bom eu troco, e se não está bom eu troco. E isso em todas as áreas da nossa vida, seja ela na área familiar, seja ela na área ministerial, seja ela na área emocional, seja ela na área sentimental, seja na área financeira, seja em que área for. Nós estamos vivendo hoje uma cultura de ir até certo ponto, e a partir dali, se não me agradou, eu retrocedo, ou eu paraliso, ou eu mudo de ideia, ou eu mudo de lugar, mas eu não tenho disposição de perseverança. Nós, mediante as lutas, somos paralisados continuamente. Mediante as lutas que nós enfrentamos todos os dias, nós somos tentados a parar com tudo. Se há um problema no casamento, eu já sou logo tentado a pensar em parar com esse relacionamento e pular para outro.
dentro de um pensamento que se eu recomeçar, tudo será diferente. Se não está bom na igreja, eu mudo para outra, porque também perseverar naquilo que não está dando certo não produz algo. E dentro disso nós vamos vivendo a cultura do descartável. Já não usamos mais copos de vidro porque dá trabalho lavar. Usamos copos descartáveis porque usou, joga fora. E o problema é que nós vamos levando isso para a vida e vamos fazer isso com as amizades. Até o ponto que o Renan me favorece, eu sou amigo dele. A partir do momento que ele me confronta, eu troco de amizade. Eu não persevero na amizade. E aí, lendo a Bíblia, hoje à tarde eu estava lendo esse texto de Romanos, e ele fala que o que produz perseverança são as lutas. As lutas é que produzem a perseverança. As lutas e as dificuldades, elas fazem algo brotar em mim, e isso que brota em mim chama-se perseverança. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: a luta te deixa melhor. A luta vem não para você espirrar para fora. A luta vem não para você mudar de ambiente. A luta vem para te forjar aonde você está. A luta vem para forjar o teu modo de enxergar as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações. Nos gloriaremos por passar por momentos de dificuldade, porque os momentos de dificuldade forjam o nosso caráter. Os momentos de dificuldade forjam quem nós somos. Eu sou o homem que eu sou hoje porque eu passei por muitos momentos de dificuldade. Eu sou o que eu sou hoje porque eu tenho um monte de amigo tribulado. Os amigos tribulados me forjam. E eu também sou tribulado na vida de uns amigos. A gente fala: ah, pastor, nossa, você fala demais. Ah, mas nossa, você é muito chato. Eu falei: eu quero ser chato. Eu quero ser chato, porque eu sendo chato, eu sendo uma tribulação na sua vida, eu vou ajudar o seu caráter ser forjado. Então pensa num amigo chato e tribulado que você tem. Diga assim: Senhor, obrigado por esse amigo, porque ele me faz orar mais, ele me faz jejuar mais, ele me faz manifestar o caráter e o amor de Cristo mais e mais. Como que você vai manifestar o amor se você está rodeado só pessoas que te amam, só pessoas que te favorecem? Como que você vai manifestar a paciência sendo que você só tem pessoas boazinhas do teu lado? Então o apóstolo Paulo, ele vai falando assim: olha, nos gloriaremos nas tribulações. E Paulo, ele tinha convicção do que ele falava, porque Paulo, ele fala assim: eu sei passar necessidade, como também eu sei ter em abundância. A necessidade não mudou quem eu era, assim como a abundância também não muda quem eu sou. Porque o pobre passa por tribulação e o rico também passa por tribulação. Então Paulo fala: não são as coisas que forjam o meu caráter, mas as circunstâncias do dia a dia me preparam para aquilo que Deus tem para a minha vida. As tribulações do dia a dia me forjam a ser quem Deus quer que eu seja amanhã. Então, se Deus tem um plano na sua vida, pode ter certeza que você vai passar por tribulação. Você pode dar um glória a Deus pelas suas tribulações? Um pouco mais forte, diga: Senhor, obrigado, glória a Deus pelas minhas tribulações. Como é difícil, não é? Fala sério, não é? Quando a gente está passando por um momento de tribulação muito grande, seja uma enfermidade, seja uma situação financeira, seja uma pessoa que fica ali no nosso pé, nos lixando, a gente fica: Deus, que isso passe logo. E aí Deus fala: calma, porque a tribulação produz perseverança. O problema é que algumas pessoas, quando passam por tribulação,
Elas não conseguem deixar a tribulação produzir nelas a perseverança, porque elas desistem logo. Quem já começou a fazer ginástica na academia e parou? Se eu tivesse perseverado na academia, eu seria uns 2 Eliezer. O Eliezer é aquele rapaz que é baterista, que o braço dele é minha perna, né? Mas se eu tivesse perseverado na academia, toda vez que eu entrei na academia, hoje eu seria aquele cara gigantão assim, ó. Aí eu acho feio, muito grande. Já falei para o Eliezer, pode parar. Mas o problema é que nós entramos na academia, aí no primeiro dia já chegamos em casa assim, né? Aí você vai lavar o cabelo, você não consegue nem pôr o shampoo na cabeça, né? Você abaixa a cabeça, não é? E aí você fala, amanhã eu não vou de novo. E o pior é que eu estou pagando para isso. E aí o Amarildo gosta porque toma Dorflex, né, Amarildo? Que é o Amarildo que faz o Dorflex. E aí aquela tribulação, ela já faz com que nós venhamos desistir. Porque, por que eu vou passar? Eu vou pagar ainda para passar por problema, por dificuldade? Não. E aí só que depois de um tempo nós falamos o quê? Puxa, se eu tivesse perseverado, hoje eu estaria um bombadão. Mas continuo com esse bração forte meu. Por quê? Porque eu não perseverei. Tem pessoas que estão magrelinho espiritual, porque não perseveram. Vem uma tribulação, ele desiste. Vem uma tribulação, ele desiste. Vem uma tribulação, ele desiste. Deus fala assim, calma, a tribulação produz perseverança. A perseverança, ela vem por meio da tribulação. Perseverança, ela é uma palavra grega chamada upomone, que significa, olha o que significa perseverança: estabilidade, constância, tolerância. Então, em meio à tribulação, eu mantenho a constância. Eu choro em meio à tribulação? Choro. Eu penso em desistir em meio à tribulação? Penso. Eu digo que vou desistir? Digo. Mas eu não desisto. Porque aí eu me lembro que essa tribulação está forjando em mim um caráter perseverante. E que se eu desistir agora, Deus vai permitir outra situação amanhã, para que me forje novamente na perseverança. Então eu preciso, em meio às lutas, manter a constância. Está doendo? Continua correndo. Mas eu estou chorando. Corre chorando, mas não pare de correr. Mas eu não estou aguentando correr. Caminha, mas caminhe chorando, mas não pare. Não consigo caminhar, se arraste, mas não pare. Diga, olha, eu vou chegar. Pode demorar um pouco mais, mas eu vou chegar. A tribulação, ela põe a mão no meu peito tentando me paralisar. Porque ele sabe, o diabo sabe que a tribulação, ela produz em mim a perseverança. Perseverança é uma característica de uma pessoa que não se desvia do propósito. E de sua lealdade à fé e ao amor que tem com aquilo que Deus falou com ele. Eu passo por momentos de tribulação, e quando eu falo que tem pessoas tribuladas do nosso lado, não é só aquelas pessoas endemoniadas, chata não. Tem pessoa tribulada do nosso lado que é boazinha, mas que ficam no nosso pé. A minha esposa, quando ela vê que eu estou comendo muito açúcar, ela fica assim, olha o açúcar. Eu falo, eu sei. Olha o açúcar, eu sei. Você está comendo muito açúcar, eu sei. Aí quase que eu falo para ela, fica quieta, tribulada. Aí ela vai falar, mas eu estou fazendo isso para o seu bem. Oi? Vigia.
Então pessoas tribuladas, quando eu digo isso, são pessoas que muitas vezes são enviadas por Deus para nos forjar. Situações de tribulação. E aí você vai ver na Bíblia, Pedro era um cara que forjava o caráter de Jesus todo dia. Até o ponto de Jesus falar: ô Satanás, some daqui, ó. Aí Pedro fala assim: pode me chamar de Satanás, pode me chamar do que for, tamo junto. Eu estou te lixando, Jesus. Alguém precisava lixar Jesus? Lógico que não. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus passou pelas mesmas tentações que eu e você, e suportou todas elas. Então a tribulação, ela produz em nós a perseverança. E a perseverança, ela produz em nós experiência. Diga assim: a perseverança produz experiência. Experiência fala de uma pessoa madura. É tempo da manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz assim, ó: a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Esse filhos que fala aqui, nós já estamos cansados de dizer isso, mas é ruios, uma palavra grega que diferencia de filhos imaturos. Imaturos no grego chama teknon. Ruios fala de filhos maduros. E o que diz aqui é que a criação não espera a manifestação dos filhos mimizentos. A criação, o mundo espera a manifestação de filhos maduros, que passaram por momentos de tribulação e perseveraram. E esta perseverança gerou então uma experiência. E agora essa experiência trouxe para mim, trouxe para você a maturidade. E agora nós temos a autoridade para aconselhar outros por aquilo que nós já passamos. Só tem autoridade para ministrar com casais quem é casado. Quem já foi em encontro de casais? Levanta a mão aí quem já foi em encontro de casais. Não é bom? E quando tem um solteiro ministrando em encontro de casais? O que você pensa quando o solteiro está ministrando? Sabe de nada, inocente, deixa você casar. Porque ele está falando de algo que ele não passou, que ele não vivenciou. Então para um solteiro ministrar ao coração de casais é fácil. Ele vai falar assim: se a tua esposa der um pum na coberta, põe ela. Você vai falar: não dá. Você não sabe o dia a dia do casal. Mas lógico que dá. Não, se a tua esposa for uma atribulada do seu lado, mete o pé. Você fala: não é assim, eu sou uma só carne, não tem como. Então a Bíblia está dizendo assim que a experiência, ela me dá autoridade para ministrar a outros. E essa experiência, ela vem por meio da perseverança. Eu só tenho experiência em um assunto quando eu persevero em meio às dificuldades. E eu supero todas essas dificuldades. E então Deus me dá esta experiência, essa maturidade para agora ministrar a outros. Então as lutas que nós passamos, elas são muitas vezes enviadas por Deus para forjar o nosso caráter, para forjar o nosso pensamento. Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi levado ao deserto por quem? Foi o diabo que levou Jesus para o deserto? Foi quem? O Espírito, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que não há tentação que venha sobre nós, senão humana. Nós vamos sofrer em meio às dificuldades. Eu não sei, talvez que você está passando, olha, nesses 3 anos de koinonia, nós passamos por momentos muito difíceis. E tem momentos que nós passamos que ninguém sabe. Passamos por momentos financeiros que nós achamos que não iríamos suportar. Mas nós passamos e profetizando que aquele momento seria temporário. E que logo as nuvens espessas iriam se dissipar e o sol voltaria a brilhar, porque as tribulações não são para sempre. Por isso que a Bíblia diz que eu não posso andar por vista, mas eu tenho que andar o quê? Por fé. Fé não é eu falar o que eu vejo, fé é falar o que eu não vejo.
Ah, mas isso é uma visão triunfalista? Não, isso é fé, é eu trazer à existência o que não existe, mas que já foi liberado de Deus. Quem precisa de um milagre? Todos nós precisamos de um milagre, né? A gente acha que milagre todo dia, a gente já precisa de um milagre. Qual é o milagre que você precisa? Ah, eu preciso de um milagre de cura. Toda a cura já foi liberada. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Então, se você precisa de uma cura, vai lá na despensa de Deus e fala: Deus, eu trago à existência essa cura sobre a minha vida. E aí tem um desanimado que fala: ai pastor, mas não estou passando uma luta, não tenho fé. A Bíblia diz que o enfermo não tem fé para orar por ele mesmo. Tiago vai falar assim: quando estiver alguém entre vós enfermo, faça o quê? Chame os pastores, unja o enfermo com óleo e ore por ele. Você já teve algum momento de dor? Quem já teve dor no rim lá? Aquelas pedras no rim? Você conseguiu orar por você mesmo? Você não quer orar. E não é incredulidade. Você quer correr para o hospital Ipiranga, para o SUDS, para o UPA, sei lá para onde você quer correr, menos orar. Eu me lembro que uma vez eu comecei com dor nas costas, no meio da sala de aula. Nós estávamos fazendo faculdade. E aí começou a dar lá dor. E aí eu falei pro professor: posso ficar de pé aqui? Pode. Aí a dor foi intensificando. Aí nós estávamos na igreja, né, quando a gente fazia a faculdade de teologia. Aí eu fui lá no berçário da igreja, deitei no chão. Aí todo mundo vê o que está acontecendo. Eu falei: cara, tá dando uma dor no meu rim. É dor no meu rim. Aí vem uma irmã: vamos orar. Eu falei: irmã, não quero, irmã. Vai orar. Vai. Some de perto de mim. E a irmã fica assim: não pastor, mas a gente tem que orar. Porque se a gente não orar, Deus não cura. Mas eu estava com uma dor tão intensa que eu falei: irmã, então vai. Enquanto você ora, eu corro para o hospital Ipiranga. Porque aquela dor era tão forte, tão intensa, que eu não conseguia nem pensar em oração naquela hora. Por isso que a Bíblia diz: quando está alguém entre vós enfermo, chame alguém para orar por você. Sendo ele um pastor ou um presbítero, ele vai te ungir. Porque muitas vezes no momento de tribulação, a nossa fé ela se escapa pelo vão dos dedos. E nós precisamos de parceiros de oração que vão dar a mão para nós no meio da tribulação, dizendo assim: eu estou contigo, você não está sozinho. Mas se você se isola no momento de tribulação, Provérbios capítulo 18 vai dizer: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus, porque busca os seus próprios interesses. Aquele que no momento de tribulação se isola, vai para o deserto sozinho. Isso tem na Bíblia, um homem chamado Elias. Jezabel fala assim: eu vou te matar, Elias. Sabe o que Elias faz? Elias tinha um servo chamado Geazi. Elias pega Geazi e fala assim: fica aqui, porque eu vou para o deserto morrer. Elias deixa Geazi e corre sozinho para o deserto. Deita debaixo de uma árvore grande e fala para Deus: Deus, me mata, me leva. Mas você pode implorar para Deus te matar, se não for o tempo Ele não vai fazer. Agora fica tranquilo que no dia certo você não precisa nem orar que Deus leva. Mas Elias foi lá para o deserto sozinho e Deus fala assim: está chorando por quê? Está murmurando por quê? Está reclamando por quê? Eu não sou seu Deus? Come e bebe, porque ainda longa é a tua caminhada, Elias. Você tem algumas coisas, você precisa ungir alguém no seu lugar. Está achando que belezinha, que você vai morrer agora e acabou? Não, você precisa levantar alguém como profeta no seu lugar. E aí Elias sai e unge Eliseu em seu lugar. Então não queira fugir dos momentos de tribulação. Entenda que os momentos de tribulação vão forjar a perseverança. E você vai se tornar uma pessoa perseverante. E a perseverança produz experiência. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: eu preciso de uma pessoa experiente do meu lado. Não é bom? Sim ou não? Quando nós temos uma pessoa experiente do nosso lado, que nos aconselha, que dá a mão. Agora tem hora que você olha para o lado, tem aquela pessoa imatura que você fala: eu vou me matar. A pessoa fala: eu também. Fala: pô, me ajuda. Pensei que você ia orar comigo, que você ia... Aquela pessoa que você fala assim: ah, não estou aguentando mais, eu vou largar tudo. Aí a pessoa fala: eu também.
Quando nós somos um casal em Cristo, às vezes eu falo para minha esposa, olha, até o pastor Daniel falou hoje aqui de manhã, quem já teve vontade de sair do Ministério Koinonia? Aqui, ó, ele foi corajoso, ele perguntou, levanta a mão aí, quem teve coragem de sair, pensou já, vou sair dessa igreja, esse negócio aqui não resolve nada, já pensou? Aí eu também levantei a mão de manhã, eu já pensei também. Porque não tem hora que dá vontade de fugir, sim ou não? Você quer saber, eu vou mudar de igreja, vou mudar de país, vou mudar de cidade, se eu pudesse mudar de família, a vontade de meter o pé em tudo. Já teve vontade disso? Quem já teve vontade de meter o pé em tudo? Olha, já aumentou. Mas aí você fazia, foi só um desabafo, Deus, vida que segue. Não é? Por quê? Se eu for para outra igreja, o problema lá vai ser o mesmo. Se eu mudar de mulher, a mulher é tudo igual, só muda de endereço. E homem também. Ué, sim ou não? Só muda um chulezinho a mais, um a menos. Mas o problema é o mesmo. Mulher, a Rebeca, tem dia que ela acorda falando e ela dorme falando. Ela gasta mais de 5.000 palavras por dia. Tem 4 anos. Então mulher é faladeira. Homem é quietão. Homem é chato. Mulher também é chata. Agora quem já mudou de emprego? Você fala, não, vou arrumar um outro emprego, porque aquele é o emprego do sonho. Aí você chega lá 1 mês, uau. 2 meses, uau. 3 meses, uau. Igualzinho o outro. Patrão chato, amigos chato, lugar chato. Porque muitas vezes a tribulação vem para forjar a perseverança. E essa perseverança vai gerar em mim experiência. E a experiência, sabe o que ela forja em nós? Esperança. Só quem conhece Deus sabe que pode esperar tudo nele. Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Eu já tive síndrome do pânico. Crises de pânico, elas dão em 20 minutos. Uma crise, pico de pânico é 20 minutos, dá o pico e passa. E aí depois que passa, você fica sentindo o cara mais tonto da terra. Alguém já teve crise de pânico? Você fala assim, nossa, que bobeira. Por quê? Veio um pico de medo, de estresse, de ansiedade. Me fez ser a pessoa mais tonta da face da terra. Aí depois meu pé volta para o chão e eu falo, não, eu não fiz isso. Na crise do pânico, a minha esposa ia tomar banho, eu ficava na porta lá, batendo papo com ela. Ela falava, o que você está fazendo aí? Bater papo. Tinha medo de ficar sozinho na sala. Mas passou. E aí quando passava, eu falava assim, nossa, que bobeira. Da onde que eu tirei essa ideia? Eu já contei aqui muitas bobeiras que eu tive na crise do pânico, né? Então se nós não perseverarmos, nós vamos olhar para trás e vai falar assim, que bobeira que me fez paralisar. Por que que eu desisti? Por que que eu abri mão de tudo? Por que que eu deixei tudo? Hoje já era para eu ser um cara fortão, bombadão, mas não, continuo o mesmo magrelinho de sempre. Por quê? Porque eu entrei na academia mais de 200 vezes ao longo da minha vida e parei. Não perseverei, porque veio a dor me fez paralisar. Só que hoje eu olho para trás e eu falo, por que que eu parei? Quantas coisas eu abri mão ao longo da minha vida, porque veio momentos de tribulação. E hoje eu olho para trás e eu falo, se eu pudesse hoje ter 20 anos, tem quase. Ter 20 anos, estava falando isso aqui hoje de manhã, né? Às vezes eu vou buscar conselho no pastor Daniel, né? A barba branca. Mas, não precisa levantar a mão em nome de Jesus, amém? Mas se você tem mais de 35 anos de idade, se você pudesse ter hoje 20 anos com a maturidade de 35, como que seria a sua vida hoje? Hein? Talvez você fosse o milionário, porque você trataria o dinheiro de forma diferente, teria estudado melhor, teria se dedicado melhor, teria feito tanta coisa melhor. Mas todos os seus erros te forjaram a pessoa que você é hoje. Então
Pare de olhar para trás como perda. Se você não perseverou lá atrás, Deus está falando a partir de hoje, persevere. Está passando por um momento de tribulação, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A tribulação vai passar. Ah, pastor, é uma palavra de fé? Não, é uma palavra de experiência. Porque eu já passei por um momento de tribulação e passei. Já tive um momento de tribulação financeiro. Esse é recorrente na nossa vida, né? Mas tive problema financeiro, tribulação na saúde, né? Minha esposa já teve câncer, eu já tive síndrome do pânico. Mas tudo passa. E a gente olha para trás e fala, como que Deus sustentou? Salmo capítulo 23. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E Deus fala assim, olha, a tribulação vai te forjar a ter perseverança. A perseverança vai gerar em você uma experiência que você vai poder dizer para outros assim, ó, isso vai passar. Hoje Deus me dá autoridade para falar quem tem síndrome do pânico assim, ó, isso passa. Respira. Passa. Ah, mas se tiver câncer, eu posso? Aí eu chamo minha esposa, né? Fala você, porque essa autoridade é você que tem. E ela vai dizer, vai passar, porque eu tive. Ah, mas o meu é maligno, o dela também era. Ah, mas o meu é invasivo, o dela também era. Ah, mas o dela também era. Então Deus deu autoridade para ela agora ministrar a outro. Você tem experiência para ministrar a outras pessoas. Não importa as lutas que você já passou, mas hoje Deus te dá experiência para você ministrar a outros. Amém? Que você manifeste o filho maduro de Deus que há em você. Ah, mas eu sou jovem. Vinícius, quantos anos você tem, Vinícius? 21? Nem parece, né? Parece 19. Mas o Vini hoje já passou por muitos momentos difíceis para aprender a tocar violão. Hoje o Vini dá aula de violão. Né, Vini? O Vini tinha uma classe aqui com 18 alunos, não tinha? Mais ou menos, é? Chegava aqui de manhã no sábado, estava o Vini aqui com uma roda de senhor. Tinha senhor de quase 60 anos tendo aula de violão com o Vinícius. Por quê? Porque ele passou pelo momento do aprendizado e agora com a experiência ele passou a ensinar outro, independente da idade cronológica. Então que você possa dizer ao Senhor, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Você pode dizer isso hoje? Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Talvez você não tenha o tanto de dinheiro que você queria ter, mas você tem o necessário. Talvez você não tenha a saúde perfeita que você pensava que teria, mas você tem a saúde necessária para acordar e trabalhar. Ah, mas se eu não buscar o reino de Deus e a justiça, Ele não me dará todas as coisas? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, se você buscar o reino e sua justiça, eu vou te dar comida, bebida e vestimenta para você trabalhar e comprar o carro e comprar a sua casa. Então que nós possamos dizer ao Senhor, Senhor, gere em mim essa pessoa perseverante. Senhor, que eu possa aprender em meio às tribulações que eu passo, e entender que tudo vai passar. Momento ruim no casamento passa. Momento ruim financeiro passa. Momento ruim na saúde passa. Momentos ruins passam, assim como momentos bons vão passar. E tudo isso produz em nós experiência, para que nós possamos ser aconselhadores de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E como filhos de Deus, manifestar a Cristo. Se a gente olhar para Jesus, Jesus nasceu em meio à tribulação. Seus primeiros anos foi em meio em perseguição. A sua adolescência foi em meio a doutores se preparando para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Chama os discípulos para caminhar com ele. E aí no meio desses 12 discípulos tinha homens bons e homens maus. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Eu não sei as pessoas que caminham comigo, o coração delas. Mas Deus sabe.
Então tinha um Judas do lado de Jesus, tinha um Pedro do lado de Jesus, tinha um João do lado de Jesus. Judas era o traidor, Pedro era aquele cara que se Jesus falasse, Pedrão arrebenta, Pedrão matava. João era aquele cara que gostava de ficar deitado no ombro de Jesus. Pô, paizão, vamos adorar, vamos orar. Jesus falava, vou orar. João já deitava no ombro de Jesus, falava, vamos orar. Então tinha diversas personalidades circuncidando Jesus. E aí a hora que Jesus está a ponto de ser traído, alguém olha para ele e diz assim, vai deixar? Ele fala, é necessário. Foi para isso que o Pai me enviou. Se eu abrir mão agora, eu vou trazer dano à humanidade. Se eu não perseverar, eu vou trazer consequências às pessoas que me rodeiam. O pastor Daniel falou aqui hoje de manhã, se eu tomar uma decisão errada, minha casa sofre. Se eu não pensar direito naquilo que eu falo ou naquilo que eu faço, a minha esposa vai sofrer, a minha filha vai sofrer. Então quando dizem para Jesus, você vai deixar eles te pegar, ele fala, não, ninguém está tirando a minha vida, eu dou a minha vida. Se eu orar, o Pai envia legiões de anjos para me tirar dessa situação. Mas talvez você já tenha orado em algum momento da sua vida e Deus não respondeu como você esperava que Ele respondesse. Por quê? Porque Ele tem propósito ainda em meio a essa tribulação. Ele está gerando em mim e em você a perseverança. Deus não interrompe processos. Os processos eles são necessários para que nós sejamos forjados nele. Amém? Então que nós possamos dizer isso a Deus nessa noite. Senhor, obrigado pela tribulação que eu estou passando. Você vai trabalhar amanhã, fala, Senhor, obrigado pelo patrão difícil que eu tenho, porque ele me forja a ser um funcionário melhor. Obrigado, Senhor, pela situação difícil que eu tenho passado, ela está forjando o caráter em mim. As circunstâncias não me mudam. Abra sua Bíblia comigo e eu já estou encerrando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Amém? Versículo 15 diz assim, aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aquele que ouve a palavra e retém a palavra, ele frutifica com perseverança. Aquele que ouve a palavra e retém a palavra, ele frutifica com perseverança. Diga assim comigo, com perseverança. Porque sabe o que me faz perseverar todos os dias? É eu entender o que Deus tem na minha vida. Todos os dias, quando vem um momento de tribulação, eu falo, Senhor, eu sei o que o Senhor tem na minha vida. E o que as pessoas dizem a meu respeito não vão mudar quem eu sou no Senhor. A falta de dinheiro não vai fazer eu mudar o meu caráter de quem eu sou diante do Senhor. A tribulação financeira veio, Senhor, o Senhor sabe, eu não vou dizimar esse mês, Deus, porque eu preciso. Deus fala assim, covarde, inconstante. Dizimo um mês porque está sobrando, o outro mês passa a luta, não dizimo. Que perseverança é essa? Ah não, porque eu tenho o meu modo de investir no reino. Não existe modos, só existe 3 modos: dízimo, oferta e primícia. Só esse, não existe outro modo de investir. Ah, mas eu vou aplicar o meu dízimo, eu vou aplicar o meu dinheiro de outro jeito, porque Deus entende. Deus não entende. Eu vou largar minha família porque Deus sabe a luta que eu passo no meio dela. Não, Deus não entende essa desculpa. Deus fala assim, inconstante. Porque se você tem retido a palavra, o pastor Andy aqui um dia ministrou a respeito de dízimo e oferta. E ele falou, é chato ficar falando toda hora, né? Tem que dizimar, irmã, tem que dizimar, irmã. É chato, a Rebeca, ela acorda todo dia.
com uma briga para escovar o dente e fazer xixi. E a gente tem que pegar ela assim, ó, levar lá no banheiro esperneando, enfiar a pasta na boca, escovar, né? Mas como é chato ter que falar todo dia, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Pô, como é chato ficar falando para a pessoa, meu irmão, se fortalece, se fortalece. Se eu preciso ficar te fortalecendo toda hora é porque você não está retendo a palavra. Se não há perseverança é porque não está tendo retenção da palavra. Porque diz aqui que aquele que ouve e retém a palavra, este persevera. Se há inconstância naquilo que está sendo frutífero, não há uma frutificação verdadeira. Quem já plantou árvore aqui? Já pensou você plantar uma macieira? Aí você vai buscar uma maçã, ela fala, não, esse mês eu quis dar pera. Ah não, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim você quis dar pera? Você é uma macieira. Não, mas esse mês eu quis dar abacate. Você é uma árvore, um ramo da árvore que é Jesus. E não queira frutificar segundo o que você acha. Frutifique segundo a árvore que você está ligado. Aleluia. Não faça o que você quer, faça o que tem que ser feito e ponto. Segundo a palavra que você já tem retido, porque o fruto vem por meio da perseverança. Então o meu fruto ele se dá por meio da perseverança. E ponto. Ah Deus, eu acho que agora eu tenho que dar outro fruto. Deus fala, não dá, porque a árvore que você está ligada é em mim. Eu sou a árvore, vós sois os ramos. Você não é árvore para decidir que fruto dá. Você vai dar o fruto segundo a sua espécie. E se você nasceu de novo, você vai dar fruto segundo a espécie celestial. Aleluia. Os frutos que Deus tem que encontrar no Daniel são frutos do céu, não frutos dele. Quando Deus chega em mim e fala assim, olha, não deu fruto, não Deus, porque eu achei. Deus só não mandei você achar. A ordem é frutifique segundo a sua espécie. Então se coloque em pé para nós orarmos.